Domenech Torrent, meus amigos, é isso mesmo, o técnico catalão vai estar no Super Mundial de Clubes. Por se falar em Super Mundial de Clubes, tem contrato assinado, hein? O Galinho Zico oficialmente é o embaixador do Flamengo na competição da FIFA, que acontece agora em junho. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Zico já assinou o contrato, já posou para foto aí junto com o presidente Ibap. Falar também sobre a situação envolvendo o goleiro Matheus Cunha. Há uma preocupação. Será que o Flamengo vai no mercado, Henrique, buscar um novo jogador, um novo goleiro para ser reserva do Rossi e vai manter com o Matheus Cunha? O Mauro César trouxe aqui alguns detalhes. A torcida ficou aí com a pulga atrás da orelha, depois da atuação abaixo, né, e preocupante do Matheus Cunha ontem. Vou falar sobre isso, situação envolvendo o Lohan, por que não aconteceu a transação de Lohan com o CSKA da Rússia. Mais detalhes sobre essa situação, Lohan que voltou ao time principal do Flamengo. Vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação, próximos jogos do Flamengo. Eu vi também alguns torcedores aí criticando um pouco o Arrascaeta em relação do Arrascaeta, como entrou ontem no jogo, né? Em ritmo de treino, isso, aquilo, outro. O Felipe Luiz usou esse jogo ontem contra o Botafogo da Paraíba, não só para conseguir a classificação, posso dizer assim, né? Que já estava basicamente tranquila, só que também para preparar mais alguns atletas para o próximo jogo, que será contra o Palmeiras. O Flamengo, inclusive, comprou a carga de ingresso todo para o jogo de domingo contra o Palmeiras. Vou trazer todos os detalhes para você, o Mengão queridão, que já se prepara no CT do Ninho do Urubu. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, vamos começar falando sobre a preparação do Flamengo, porque o elenco rubro-negro se representou hoje na tarde desta quinta-feira, sem folga, se preparando para valer, já pensando no próximo confronto, que será diante do Palmeiras no próximo domingo pelo Brasileirão. Então, domingo é um jogo que eu posso falar assim, né? Um jogo mais que importante do Flamengo, se falando do Brasileirão de 2025, porque o Palmeiras está a 4 pontos do Flamengo. O Palmeiras, que é o primeiro colocado, com 22, e o Flamengo, que é o segundo, com 18 pontos. Já tem 4 pontos. O Flamengo vence o Palmeiras? Pode acontecer? Claro que pode. O Flamengo vai trabalhando para isso. O Flamengo vence o Palmeiras, o Flamengo chega a 21 pontos. Então fica 1 ponto de diferença do Palmeiras. Agora, se o Palmeiras vence o Flamengo, filhão, Palmeiras abre 7 pontos do Flamengo. Então esse jogo é o jogo da decisão do Flamengo no Brasileirão, já agora no próximo domingo. Por se falar nisso, o Flamengo comprou a carga de ingressos de 1.700 ingressos para o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. A venda começa na sexta-feira às 15 horas no site do nosso Mengão queridão, com prioridade para sócios torcedores. As entradas são para o setor sul superior no portão D e custam R$170. Tá aí, Flamengo aí já antecipando já os ingressos para a sua torcida rubro-negra. Por se falar nisso, alguns torcedores do Flamengo ontem questionaram ali, né? No momento que a Arrascaeta entrou em ritmo de treino. Gente, pelo amor de Deus, o Arrascaeta é artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado do Verratti do Vasco. É o artilheiro, não é nem centroavante, e é o artilheiro do Brasileirão, o Arrascaeta. Ontem, o jogo de ontem, o Felipe Luiz, na verdade, ele usou esse jogo de ontem e conseguiu, né, usar muito bem o jogo contra o Botafogo para alinhar a condição física de grande parte do elenco. Essa é a verdade. Ele poupou ali o Alexandro, né, teve ali o Gerson, o Léo Pereira, né, o Arrascaeta entrou ali no segundo tempo, em ritmo de treino, foi poupado no jogo contra o Botafogo, mas entrou em campo ontem. Então a preparação do Felipe Luiz, a preocupação do Felipe Luiz é preparar a equipe, e utilizou esse jogo de ontem para aproveitar e boa parte do elenco ser utilizado nessa preparação, já visando o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo às 4 horas da tarde. Agora é focar, porque o Flamengo tem uma sequência aí de jogos, né, antes de viajar, da pausa aí para o Super Mundial de Clubes. O Flamengo tem o Palmeiras fora de casa,
pelo Brasileirão, 10ª rodada do Brasileirão, agora no próximo domingo. Depois o Flamengo tem o Deportivo Táchira no dia 28, quarta-feira, no Maracanã. Esse jogo acontece no Maracanã. E no Maracanã também no dia 1º, o Flamengo recebe o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Brasileirão, Deportivo Táchira, Libertadores e Fortaleza, Campeonato Brasileiro. Os três jogos aí que o Flamengo tem pela frente, já visando, né, antes da viagem para os Estados Unidos, aonde vai disputar o Super Mundial de Clubes. Por se falar em Super Mundial de Clubes, tem contrato assinado no Mengão Queridão e garantido para valer, nação. Olha só, o Flamengo ontem, o Zico assinou um contrato com o Flamengo. Zico, que é embaixador do Flamengo e ídolo do clube, assinou contrato e posou para a foto aí ao lado do presidente Luiz Eduardo Batista BAP. O Galinho acompanhará o nosso rubro-negro na Copa do Mundo de Clubes e terá um programa na Flamengo TV. O BAP, inclusive, né, expressou realmente aí a sua gratidão pelo Zico ter aceitado o convite dele, e ele falou o seguinte: fazer de Zico o embaixador do Flamengo é uma honra para o clube, sobretudo por poder homenagear o maior craque de sua história, afirmou aí o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista. Então Zico assinou o contrato, agora é oficial embaixador do Mengão Queridão Mundial de Clubes da FIFA. E eu vou falar para vocês, o técnico Domenech Torrent, ex-técnico do Flamengo, né, é mais um que vai estar aí na disputa do Super Mundial de Clubes, porque já temos aí o Renato Portaluppi, que está no Fluminense, e agora o catalão Domenech Torrent foi anunciado como o novo treinador do Monterrey do México. Dessa forma, Domi será o segundo ex-técnico do Flamengo presente na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Será o Domenech e será também o Renato Portaluppi, né? Domenech agora no América do México, Monterrey do México, e Renato Portaluppi no Fluminense, beleza? Vamos falar agora sobre Lohan, porque o Gabriel Reis, ele trouxe aqui uma informação importante sobre aquela situação que estava acontecendo na negociação com o Lohan, porque o Lohan não foi, porque o Flamengo não vendeu o Lohan, e o Lohan voltou agora, né, a jogar pelo profissional. Inclusive ontem o Lohan estava em campo contra o Botafogo da Paraíba. E de acordo com o jornal Globo e também com o jornalista Gabriel Reis dos canais Paparazzi Rubro Negro, a não ida de Lohan para a Rússia também teve relação geopolítica por conta da situação que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Eu vou entrar aqui em detalhe. E com isso o sistema bancário dos russos ficam bloqueados para operações internacionais. Assim, a falta de pagamento por Lohan fez com que as negociações melassem em cima da hora e Lohan não fosse aí, mas não foi transferido para o CSKA da Rússia, que já estava tudo certo, mas não estava com a grana, né? Estava tudo certo, não, estava quase certo, na verdade. Só que a grana não poderia sair de lá porque estava, né, bloqueado as operações internacionais bancárias da equipe russa. E com isso o Flamengo, opa, bom, calma aí, então vamos ficar por aqui. E aí, situação que está acontecendo por lá, acabou o Lohan ficando, foi para o Sub-20, treinou, jogou no Sub-20 e agora está começando novamente a ser acionado pelo técnico Felipe Luiz. Tomara aí que ele realmente venha aproveitar essas oportunidades. Felipe Luiz continue dando mais oportunidade também para ele. É um garoto jovem ainda e tem muito pela frente. Então vamos aí seguir firme e forte. Por se falar em garoto jovem, promissor, vamos falar sobre o goleiro Matheus Cunha, né? Que apesar que não é tão jovem, Matheus Cunha tem contrato com o Flamengo se encerrando agora no final do ano. O Flamengo até o momento ainda não se movimentou por uma renovação do goleiro Matheus Cunha. E a informação que temos é que o Flamengo não pretende contratar um goleiro agora. Mas só que tem uma preocupação por parte da torcida, que é a situação envolvendo o jogo de ontem. Deixou o torcedor rubro-negro com uma pulga atrás da orelha em relação à má atuação de Matheus Cunha. A gente viu ali que o Matheus Cunha estava quase no meio de campo no primeiro gol
do Henrique Dourado, o primeiro gol do Botafogo, o Henrique Dourado concluiu, e o Matheus Cunha, o gol estava livre. O gol estava livre. Eu não sei se eu vou ver aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, para trazer aqui para vocês a imagem, para vocês verem só como estava o Matheus Cunha no momento que o Henrique Dourado ele faz o gol. Olha só, acho que eu encontrei aqui. Aqui, ó. Olha só. E se vocês darem uma olhada aqui, deixa eu ver, focar aqui para vocês. Aqui é o Matheus Cunha. E aqui tem o Henrique Dourado, já indo pro gol, fazer o gol. O Matheus Cunha lá no meio de campo. O Matheus Cunha no meio de campo, como vocês podem ver, ó. E aqui, ó, o Henrique Dourado. Na verdade aqui entre dois jogadores do Flamengo, mas com um espaço livre. E aí ele só tocou pro fundo do barbante e o Matheus Cunha lá atrás, né? Uma falha aí também do Matheus Cunha, porque talvez ele tinha ali ficado no gol. De repente poderia até ter conseguido fazer alguma coisa ali. Os jogadores chegando também, o Henrique Dourado deveria se pressionado ali e talvez não tinha saído o gol. Mas aí a torcida fica preocupada. O Mauro César Pereira trouxe até aqui o seguinte: a atuação de Matheus Cunha contra o Botafogo da Paraíba gerou críticas pertinentes e aumentou a preocupação do torcedor. E quando o Rossi não puder jogar uma partida mais importante? Era a pergunta óbvia que se repetia. O Flamengo não pensa em contratar outro goleiro agora, talvez no fim da temporada para 2026. Ou seja, a priori vai de Matheus Cunha como reserva do Rossi. Exceto que Felipe Luiz decidir dar oportunidade a alguns jovens, como o Diogo Alves. Então aí, né, vamos ver o que deve acontecer. Uma situação que a gente precisa ficar ligado também, porque o Rossi, se caso realmente ele não tiver condições em alguma partida de não jogar, a gente já vai ficar preocupado com essa situação. Mas acredito que o Matheus Cunha ele vai conseguir sim ver onde errou, se acertar mais. Os preparadores de goleiro também ali chamar o Matheus Cunha, conversar com ele. Mas o que você acha? O Flamengo precisa ou não precisa de contratar mais um goleiro para a equipe, ou deve dar oportunidade também aos garotos de baixo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.